Pessoal, ainda falando sobre a circulação, a gente precisa pensar na interação do sistema circulatório com o sistema respiratório. Por quê? Quando a gente pensa na circulação de gases, tá? Então, através do sistema circulatório, os vasos sanguíneos estão sendo transportados. Gás oxigênio e gás carbônico. O gás oxigênio precisa ser levado até as nossas células para que as nossas células produzam ATP através da respiração celular. Só que isso gera gás carbônico e esse gás carbônico precisa ser eliminado do nosso corpo. Então, pessoal, a gente tem, dependendo do que a gente considera, porções aí do nosso corpo, vamos dizer assim, que o sangue se encontra com alta pressão de oxigênio e com alta pressão de gás carbônico, não é mesmo? Falei para vocês que existe o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue arterial possui alta concentração de gás oxigênio. A pressão vai ser do que maior? Alta pressão de gás oxigênio, alta P de O2. Sangue venoso, o sangue que está retornando ao coração, rico em gás carbônico. Esse sangue vai apresentar alta pressão do quê? Alta pressão de CO2. Então, alta P de CO2. Então, a gente tem, aqui esse esquema importante para vocês, né? Conforme as trocas gasosas acontecem, conforme a hematose acontece nos alvéolos, a gente tem alteração nas pressões parciais de O2 e de CO2, tá? Aqui a gente tem, vou pegar um laser. Aqui a gente tem, um alvéolo pulmonar. Estão acontecendo trocas gasosas, né? Tá entrando oxigênio no capilar, saindo gás carbônico do capilar. Esse sangue que está saindo aqui dos alvéolos pulmonares, ele apresenta alta pressão de O2, alta pressão parcial de O2, pequena pressão parcial de CO2. Esse sangue é levado ao coração, ele oxigena o coração e ele parte do coração em direção ao restante do nosso corpo. Ele ainda apresenta alta pressão de O2 e baixa pressão de CO2, tá? Chegando aos órgãos, a mesma coisa. Só que o que acontece nos tecidos do corpo? As trocas gasosas também, né? Ali nos capilares sanguíneos. E aí esse sangue que vai retornar, ele já vai retornar com uma alta pressão parcial de O2 e baixa pressão parcial, alta pressão parcial de CO2 e baixa pressão parcial de O2. Isso acontece até que novamente as trocas gasosas aconteçam lá nos nossos alvéolos, aumentando a pressão de O2 novamente, tá? Essa integração, ela também costuma aparecer em prova para vocês quando a gente considera altas e baixas altitudes, né? Quando a gente tem comparação, por exemplo, de um indivíduo que mora ao nível do mar, numa cidade ao nível do mar, e se desloca para uma cidade que apresenta uma elevada altitude, como por exemplo La Paz, na Bolívia. Esse é um exemplo clássico. O que acontece, gente? Em La Paz, a gente tem uma menor concentração de gás oxigênio, né? Uma menor pressão atmosférica. E aí, gente, o que acontece? O nosso corpo, que não está adaptado a essa alta altitude, sente que está faltando oxigênio. É por isso que são comuns as tonturas nessas pessoas que não estão adaptadas, ou um outro termo importante, que não estão aclimatadas a essa situação. O que acontece? Nesse local em que o corpo não está adaptado à baixa pressão de gás oxigênio, as trocas gasosas acabam ficando prejudicadas. O nosso corpo percebe que está faltando gás oxigênio, né? Não tem gás oxigênio suficiente para ser levado para todas as partes do nosso corpo. E isso leva alguns dias para se normalizar. E vai se normalizar de qual jeito? Através do que nós chamamos de aclimatação. Nosso corpo sente isso, produz mais hemácias, que vão ter mais hemoglobinas. E aí a gente vai ter maior quantidade de células se ligando a gás oxigênio para que esse gás seja transportado pelo nosso corpo, para que as pressões parciais de O2 e CO2 estejam dentro do adequado aí para o funcionamento do nosso organismo.